Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Oh glória! Faremos a leitura do versículo 16 ao 19. Todos acharam? Eu vou ler quando todos tiverem achado, para ninguém se perder na hora da pregação. Está escrito assim, ó, versículo 16: Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso, eterno e soberano Deus, a santa palavra, a santa doutrina será agora ministrada diante do teu povo, perante o teu altar. Eu te peço, ó Deus querido e Pai amado, que o Senhor nos traga as revelações do alto céu, e que não seja simplesmente o homem a falar, mas que o teu Espírito Santo fale pela boca do pregador, e que todas as pessoas que aqui estão, e todas aquelas que acompanham pelo canal no YouTube, sejam edificadas e abençoadas, pelo poder, Senhor, da tua palavra, em nome de Jesus. E você que crer, diga amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Isso, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, eu peço que os irmãos estejam atentos à mensagem, à ministração, e eu peço também que os irmãos venham acompanhar tudo aquilo que for dito pela sua Bíblia, porque é um dos erros que muitas pessoas cometem, é não andar com a sua Bíblia e principalmente levá-la à igreja, porque se não estivermos com a Bíblia, o pastor fala o que quiser e a pessoa acredita, porque ela não está com a Bíblia para conferir. E o que tem que prevalecer não é a palavra do pastor, e sim a palavra de Deus. Veja bem, todos nós sabemos que o nosso Deus é bondoso, é misericordioso em extremo. Ele é a própria bondade, Ele é a própria misericórdia, mas o nosso Deus também é justiça. O que eu quero dizer com isso é que o homem, ele não pode estar brincando com Deus, brincando com as coisas de Deus, e até pode, mas não deve, porque vai chegar uma hora que Deus, ele vai se irar. Vai chegar uma hora que a ira do Senhor vai se acender contra a sua vida, e eu tenho visto muito isso acontecendo. Deus dá uma oportunidade à pessoa que está no erro, ela se quebranta, se conserta, mas não demora e novamente torna a cometer o mesmo erro. E aí Deus novamente fala com a pessoa ouve a sua voz e se quebranta mais uma vez, e aí ela tem uma nova oportunidade, mas não passa muito tempo, e mais uma vez ela torna a cometer aquele erro, torna a estar naquele mesmo pecado.
Meu irmão, a Bíblia nos revela que o nosso Deus é misericordioso, perdoa, Ele é a própria compaixão, mas também a justiça. E se o homem tanto brincar com Deus, certamente vai chegar uma hora em que a ira do Senhor vai se acender. Olha para quem está ao teu lado e diga: cuidado, irmão, Deus é bom, mas também é justiça. Não devemos brincar com Deus, e sim agradecer pela sua bondade e pelas oportunidades que Ele nos dá. No entanto, eu não vou ministrar aqui exatamente a respeito da ira de Deus. Nós estamos dentro de um texto onde nós percebemos Deus, Ele se irando. Ele se irou por quê? Porque o seu povo estava acendendo incenso, queimando incenso para outros deuses. O seu povo estava se encurvando para outros deuses, adorando a outros deuses, e fizeram isso por muito tempo, até que a ira do Senhor se acendeu. A ira do Senhor se acende, e Deus decreta um castigo. Deus decreta um castigo, e esse castigo é muito terrível, pois o Senhor diz que vai trazer maldição sobre o seu povo, sobre o lugar onde seu povo está, no caso Jerusalém, Judá, conforme nós lemos no versículo 17, eu torno a ler: porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira, por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. O furor de Deus, a ira do Senhor se acendeu contra aquele lugar, contra aquele povo que virava as costas para ele, que acendia o incenso, queimava incenso a outros deuses, que se encurvavam diante dos deuses estranhos. Porém, no versículo 18 eu vejo algo lindo, maravilhoso. O Senhor, Ele por sua palavra declara: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Nós estamos vendo que Deus, mesmo estando irado devido ao pecado desse povo, nós estamos vendo que Deus, mesmo tendo decretado um castigo, uma punição ao pecado deste povo, Ele diz para um que este será isento a punição que viria, será isento o castigo que viria, porque este único se humilhou diante do Senhor. Este único, que era o rei Josias, se humilhou diante do Senhor. Que coisa linda! Veja, no versículo 17, o Senhor mostra a sua ira e diz que vai trazer sim a punição, mas no 18 nós vemos: porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor. O Senhor disse que não sofreria. O Senhor fala que não sofreria. Mas por que o Senhor fala o porquê? No versículo 19 o Senhor mostra, conforme nós lemos, porque este se humilhou diante dele, diante do Senhor. Veja, amados irmãos, como Deus,
Ele é fiel. Aquele que merece é punido. O inocente não é punido junto com o culpado. Deus é fiel. Ele viu que o rei de Judá, se humilhou diante dele. Ele viu que o rei de Judá, ele se arrependeu e se humilhou diante de sua face. E ele está dizendo que não vai sofrer o castigo que ele vai trazer, conforme está escrito no versículo 17. Agora eu pergunto para os meus irmãos: o que significa se humilhar diante do Senhor? Foi isto que fez o rei Josias. A Bíblia mostra no versículo 19: porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Aí eu pergunto: o que significa se humilhar diante do Senhor? Ei, muitas pessoas estão equivocadas quando se trata de se humilhar diante do Senhor. Para muitos, se humilhar diante do Senhor é apenas pegar uma harpa cristã e cantar 2, 3 hinos. Para muitos, se humilhar diante do Senhor é apenas levantar as mãos para o alto e cantar uma canção. Não, se humilhar diante do Senhor vai muito além disso. Deixa eu dizer uma coisa para você: se humilhar diante do Senhor é aceitar o castigo do Senhor, é aceitar a repreensão do Senhor, é não questionar quando o Senhor repreender, é não questionar quando a palavra do Senhor vier contra a sua vida em forma de repreensão. Isso é se humilhar diante do Senhor. Outra coisa, se humilhar diante do Senhor, amados irmãos, é reconhecer a sua posição de pecador, é reconhecer que é falho e merecedor de castigo e de punição. Se humilhar diante do Senhor, amados irmãos, eu digo também, é reconhecer que é dependente do Senhor e nada pode sem Ele, sem a sua ajuda, sem o seu auxílio. E eu quero trazer à memória dos meus irmãos o que aconteceu a Davi. Foi tudo isso aqui. Davi, quando o profeta Natã chegou para ele, dizendo: ó, tu pecaste, porque tu fez isso. Davi fez o quê? Ele se humilhou diante do Senhor, ele reconheceu o seu erro, sabe? Ele aceitou a repreensão, ele não ousou em levantar sua voz, ele não ousou em querer se desculpar, não, ele reconheceu o seu erro, ele aceitou a repreensão. Ele disse para o profeta: realmente eu pequei contra o Senhor. Ele foi se humilhar diante do Senhor, pedir o perdão do Senhor pelo seu pecado. Ele foi dizer para o Senhor: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo e não me lances fora da tua presença. O que é isso? É admitir que não é nada sem Deus, que nada pode sem Deus, e que é completamente dependente do Senhor, e sem a presença dele nada pode fazer. Ei, amados irmãos, isso é o que significa se humilhar diante do Senhor. É necessário que nós comecemos a fazer isso, a se humilhar diante do Senhor, de verdade mesmo. Infelizmente nós vivemos em uma geração que age de uma forma contrária ao que aqui citei. Diz que se humilha diante do Senhor, mas não é bem assim. Na prática não, porque na hora que recebe uma exortação, que é confrontado, já fica zangado, já procura outra igreja para congregar. Isso é se humilhar diante do Senhor? Não é. Se humilhar diante do Senhor é aceitar, é reconhecer: realmente eu errei, eu sou digno mesmo de ser exortado, repreendido e até castigado, se Deus quiser assim. É ser humilde, para dizer: poxa, realmente eu errei, estou prestes a perder a presença de Deus, e o que serei sem a presença de Deus? Eu não posso viver sem a presença de Deus. Aí a pessoa vai se quebrantar, se humilhar, assim como fez Davi: Senhor, não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Mas o que se vê hoje é isso? Não.
Tanto faz, a vida é minha, eu faço o que eu quiser da minha vida, não está nem aí se perde a comunhão com Deus, não se preocupa se o Espírito Santo se ausenta da sua vida, não se preocupa se ela sai da presença de Deus. Isso é se humilhar diante do Senhor? Não é, não é, e Deus não quer que seja assim. Deus quer que de fato nos humilhemos diante da sua face, na presença dEle. Foi isto que fez esse rei aqui, o rei Josias. Isso chamou a atenção de Deus. Todos estavam errando, todos estavam pecando, a ira do Senhor se acendeu. Mas quando chegou na hora do rei Josias, Deus disse: porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Te humilhaste perante o Senhor, rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pecadores todos somos. Tem alguém aqui que não é pecador? Se você levantar a mão dizendo que não é pecador, só nisso já está pecando, porque é uma mentira. Pecadores todos somos, mas há o pecador estúpido, que mesmo diante de uma repreensão de Deus, não se quebranta. Mesmo diante de uma repreensão de Deus, não se humilha diante da sua face. É o pecador estúpido. Eu não vou dizer ignorante. A pessoa ignorante, ela é inocente. A pessoa vive lá no mundão, pecando, fazendo tudo que é errado. Ela está na sua ignorância. Ela não tem conhecimento, na verdade, das coisas de Deus. Está na sua ignorância. Por isso na Bíblia está escrito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do ser humano. Mas eu digo estúpido, porque vê Deus falando com a sua vida, lhe repreendendo. Vê que a ira de Deus está prestes a se acender contra a sua vida, mas ainda assim o coração está duro, não se quebranta perante o Senhor, não se humilha diante do Senhor. Isso é estupidez. Porque o que é o homem sem Deus? O que faz o homem sem Deus? O homem sem Deus, como diz o hino, é como uma folha seca. O que é um homem sem Deus? O que faz um homem sem Deus? Ei, Deus não espera ver perfeição em você. Deus não espera ver a perfeição em mim. Deus, Ele sabe que somos pecadores, mas Ele espera ver um coração quebrantado. O coração quebrantado é aquele que se humilha diante dEle, é aquele que quando erra, reconhece seu erro, é aquele que quando vê que a coisa está errada, se humilha diante dEle, busca a sua presença, abandona o seu pecado. Ei, Deus espera ver em nós um coração quebrantado. Ele não espera ver em nós a perfeição, não, mas é um coração quebrantado, contrito, uma pessoa que está disposta a receber a repreensão, a exortação, uma pessoa que está disposta a reconhecer seu erro, a reconhecer que nada pode sem Deus, uma pessoa que está disposta a colocar o rosto no pó, a se humilhar perante a sua face. É isso que Deus espera ver de nós, esse coração quebrantado, irmão. E foi isso que o Senhor viu nesse rei. Foi isso que o Senhor viu aqui, neste homem, chamado Josias. Aleluias, aleluias. Diz a palavra que este homem, ele não sofreu a ira de Deus, porque ele foi diferente. Ele se humilhou,
ele rasgou as suas vestes perante o Senhor. No versículo de número 20 está escrito: pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. O que o Senhor está dizendo? Que Ele não vai sofrer, Ele não vai passar pelo que estava por vir aquele lugar. E enquanto Ele viveu, Ele não viu o mal que estava por vir aquele lugar. Deus foi fiel para com aquele homem. Deus, Ele poupou aquele homem enquanto ele vivia. Deus não fez com que a ira dele viesse se manifestar naquele lugar. Mas assim que ele morre, aquilo que Deus havia anunciado acontece. Depois você lê a Bíblia, depois você lê a continuidade do texto e você vai ver. E você vai ver também o quanto esse homem se quebrantou diante do Senhor. A palavra vai dizer lá na frente, lá no capítulo 23, lá no versículo 25, que este homem, ele fez algo tremendo. Ninguém se converteu diante do Senhor como esse homem. No versículo 25 do capítulo 23, só para você ter uma noção: e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Para você ter uma noção de como foi o quebrantamento desse homem, para você ter uma noção de como foi que esse homem se humilhou diante do Senhor. E diante de tal humilhação, tal quebrantamento, o Senhor lhe guardou e não permitiu que ele desfrutasse da ira que estava por vir sobre aquele lugar. E é isso que acontece também nos dias de hoje. Se assim nos humilharmos diante do Senhor, se assim nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele também nos poupará do sofrimento, da sua ira. Saiba tão somente, eu torno a dizer o que falei aí no início: Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é uma compaixão sem fim, sem tamanho, mas Ele também é justiça. Ele também é justiça. Aleluia. Se o homem brincar, eu posso citar vários exemplos na Bíblia. Eu estou me recordando de Acabe. Acabe teve muitas oportunidades que Deus lhe deu. Ele pecou, Deus enviou o profeta repreendeu, sabe, ele se rebelou, depois ele aceitou a repreensão. Teve um momento que ele se humilhou e se cobriu de panos de saco, mas não foi algo sincero, porque logo ele voltou à prática errada, e ele brincou com Deus, ele desperdiçou as oportunidades que Deus lhe deu. Mas teve uma hora que Deus disse: tá bom, basta. A ira do Senhor se acendeu de fato contra ele, e ele pereceu. Pois é, isso acontece também nos dias de hoje. Tu erra, eu erro, nós erramos, pois somos falhos e pecadores. Mas em nome de Jesus Cristo, vamos aprender a ter um coração quebrantado diante do Senhor. Não vamos brincar com o Senhor. Vamos ver que Deus é realmente sincero, Ele é realmente amor, compaixão, mas também Ele é justiça. E não queira o homem cair na ira do Senhor, não queira o homem cair na ira do Senhor. Meu amado irmão, nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Então vamos ter cuidado, ter cautela.
Quem já usou aquela palavra, eu sou crente, mas eu tenho meus limites. Alguns aqui já usaram essa palavra, né? Eu sou ser humano, eu tenho meus limites, eu não vou, vai ter uma hora que eu não vou mais aguentar, vai ter uma hora que eu vou explodir. Quem já falou isso? Pois é, Deus, Ele é Deus, não é o homem. Mas às vezes o homem tanto brinca com Deus, tanto brinca com Deus, tanto brinca com Deus, que provoca a ira de Deus. E quando Deus se ira, meu irmão, o negócio é sério. Aí o camarada, ele passa maus bocados. Amém. Não precisa ser assim. Viu que está errando, viu que a ira do Senhor está para se acender contra a sua vida. Ei, se quebranta diante dele, se humilha diante dele. A Bíblia fala de uma cidade perversa, a cidade de Nínive. O rei era muito perverso. Os profetas tinham medo de ir naquela cidade, porque o rei mandava matar os profetas que ali entravam. O rei fazia cada perversidade com os profetas que ali entravam. Por que Jonas, ele quis fugir, se esconder, quando Deus mandou ele ir lá na cidade de Nínive? Porque ele sabia da fama daquela cidade, que matava os profetas, que brincava com a cabeça dos profetas. Mas o rei, ao ouvir a repreensão de Deus, ao saber que a ira de Deus estava para se acender contra aquele lugar, e que Deus ia trazer juízo àquele lugar, o rei imediatamente se humilhou diante do Senhor. Ele proclamou um jejum, até os animais tiveram que jejuar, criança, mulheres, tudo. Ele rasgou o seu manto de linho e se vestiu de pano de saco grosseiro, deitou-se sobre cinzas, se humilhou, chorou diante do Senhor, se quebrantou de verdade. E a ira do Senhor, que estava para se acender, o juízo já tinha sido decretado para aquela cidade. O Senhor voltou atrás. Está lá, escrito no livro, lá no livro de Jonas, o profeta Jonas, está lá escrito. Deus poupou, Deus voltou atrás. A ira do Senhor estava para se acender, já tinha acendido na verdade, o juízo contra aquela cidade já tinha sido decretado, mas o Senhor voltou atrás porque viu o quebrantamento daquele homem, o quanto ele se humilhou diante do Senhor. E é isso que Ele espera, que você se humilhe, que você se quebrante diante da sua face. Quem está disposto a fazer isso? Quem está disposto a fazer isso? Se humilhar, descer na presença dEle, se quebrantar diante da presença, diante da sua face. Amém, pessoal? Amém, meu irmão? Se coloca de pé em nome de Jesus.